Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho aí com vocês? Eu sou o Thiago Silvino e este é o canal Servidor na Bolsa. Mais uma vez, estamos aqui para trazer a vocês os nossos resultados dos nossos robôs, as estratégias automatizadas. E vamos lá, vamos ver o que aconteceu no dia de hoje. Mas antes, quem está me acompanhando aí já percebeu que o meu layout aqui, as minhas telas estão diferentes. Essa estratégia Safe Zone ela estava aqui embaixo, ela foi para cá. Isso porque no vídeo de sexta-feira eu fiz as estatísticas das estratégias e eu percebi que tinha estratégia aqui que não estava me dando lucro. Então eu tive que substituir algumas estratégias e eu vou mostrar para vocês hoje um pouquinho de como eu configurei o robô dessa nova estratégia. Mais à frente no vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre automação e script de configuração de robôs. Uma coisa que eu não comentei nos vídeos anteriores é que eu já fiz 30 dias de YouTube, pessoal. Já faz mais de 30 dias que eu estou gravando o vídeo. Se eu não me engano, o meu primeiro vídeo foi no dia 23 de outubro. Então nós já estamos no dia 25, um pouco mais de um mês. E falar para vocês que eu já passei dos 50 inscritos no canal. Então, a cada um de vocês, dos 50 inscritos, muito obrigado pelo apoio, pela confiança. E se você ainda não é inscrito e está assistindo esse vídeo, já se inscreva no canal agora, deixa o like, se possível deixa um comentário e compartilha também esse vídeo para alguma pessoa que você sabe que opera mercado financeiro, especialmente o day trade, que pode ser de grande ajuda esse conteúdo. Vamos falar uma coisinha aqui. Na verdade, eu passei uma informação errada. A estratégia nova não é a Safe Zone, tá? A estratégia nova é a fura-teto, fura-chão, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela também. Mas antes, eu queria passar um detalhe aqui para vocês da estratégia Safe Zone. Ela mudou um pouquinho de lugar ali no layout. E hoje, pessoal, vamos ver o que essa estratégia fez pra gente aqui, ó. Nessa estratégia, quando dá um candle vermelho, o que eu faço? Eu vendo na mínima dessa vela. Então essa vela aqui das 10h27 deu um candle vermelho. Então aqui nesse ponto deveria ter uma ordem de venda. E não teve uma ordem de venda. Aí eu fui me perguntar o porquê que não tinha essa ordem de venda. E aí eu descobri que aqui na configuração do robô, aqui na A4 Safe Zone, olha que interessante. Há poucos dias atrás, o Profit ele atualizou e ele acrescentou uma opção de horários aqui, onde eu posso colocar um intervalo de suspensão e um intervalo de execução. Algumas estratégias, como já estava configurado antes da atualização, eu não sei porque ele puxou essa linha aqui do horário. E a minha estratégia, ela estava desmarcada. Ele atualizou, acrescentou a linha e não veio marcado. Ou seja, eu estava sem horário para operar. Eu liguei o robô de manhã, cedinho, ele deu o sinal e não entrou. Por quê? Porque eu não tinha colocado aqui um horário para ele operar. Não estava marcado esse campo do intervalo de execução. E eu não consigo tirar essa linha, não sei porque eu não consigo tirar, ainda estou estudando aqui uma forma de fazer isso, mas por enquanto eu vou deixar marcado o intervalo de execução das 9 às 18, ou seja, o dia todo. Porque o robô ele já tem outras métricas que ele vai saber o horário de começar e saber o horário de parar. Então aqui eu deixo configurado como sendo o dia todo, tá? Então teve esse pequeno ajuste que eu tive que fazer para amanhã a gente testar, acompanhar e ver se vai dar tudo certo neste robô. Um outro detalhe que eu queria passar para vocês é a respeito de um vídeo que eu fiz lá no dia 29 de outubro. Para quem quiser acessar o canal Servidor na Bolsa, o vídeo do dia 29/10, aqui eu falo sobre uma estratégia que pode sair de graça o módulo de automação. O que é isso? Para quem não assistiu o vídeo do dia 29. Na corretora ACM Capital tem um módulo de automação
que se eu operar 600 mini contratos dentro de 30 dias, o meu módulo de automação Plus, que é o que eu uso, ele sai de graça. Então eu contratei essa possibilidade de sair de graça esse módulo, mas dentro de 30 dias eu preciso operar 600 mini contratos. Para quem ainda não está familiarizado com isso, quando você entra numa operação day trade, onde você tem que comprar e vender no mesmo dia, ou ao contrário, né? Você tem que vender depois comprar no mesmo dia. Só nessa operação você já gasta 2 mini contratos. Você já gasta 2 entradas de um contrato. Então, na prática, eu preciso ter exatamente 300 entradas de day trade. Ou seja, eu vou ter entrado e saído 300 vezes, que isso dá o total de 600 mini contratos. Isso com um contrato. Tem algumas estratégias que eu opero 3 contratos no mini índice. Então, essa conta é feita vezes 3, apenas nessas estratégias que eu opero com 3 mini contratos. Às vezes ficou um pouquinho confuso aí para vocês, mas eu já fiz um resumo, e o meu resumo é o seguinte: eu preciso ter 300 operações onde eu entrei e saí, certo? Até hoje eu fiz 245 entradas. Então, até no dia 27, quando vai vencer os meus 30 dias, eu preciso fazer mais 55 entradas. 55 entradas, tá? Para mim chegar no meu total de 600. Qual que é a minha conta? A conta que eu estou fazendo. Entre eu pagar R$250 de mensalidade do módulo de automação Plus, eu cheguei na conclusão que é muito mais vantajoso para mim eu operar mais essas 55 entradas entre amanhã e depois. Porque colocando as taxas do mini índice, por exemplo, a gente colocando aí 50 centavos, 60 centavos por operação, cada entrada e saída, isso vai me dar um valor aí bem inferior do que os 250 que eu pagaria se eu não atingisse a gratuidade, tá? Então, muito provavelmente amanhã e depois, vocês vão perceber aí que eu vou fazer algumas operações fora de contexto dos robôs, tá? Amanhã é um dia que eu vou trabalhar de manhã, vou estar disponível para operar aqui na frente do computador na parte da tarde. E na quarta-feira, meu último dia daqueles 30 dias, né? Eu vou estar operando de manhã. Então, aí, nessa ocasião, eu vou usar análise técnica clássica, com viés, o que eu costumo dizer que é o viés subjetivo, né? Nos robôs, eu opero de forma objetivamente. Eu tenho ponto de entrada definido, indicadores, lugar certo para sair, mas para me atingir esse objetivo, eu vou operar um pouquinho diferente, vou sair um pouquinho do meu operacional para atingir mais essas 55 operações. Pode ser que eu saia num prejuízo, pode ser que eu consiga fazer um pouco de lucro, mas eu quero tentar conseguir essa gratuidade da plataforma, tá? Vamos partir agora para o nosso resultado do dia? Nessa tela aqui que vocês já estão acostumados, onde tem meus 10 robôs 100% automatizados, nós tivemos 2 estratégias que... A primeira, que é aqui embaixo, a Darvas Box, ela não deu entrada, tá? Porque nessa estratégia eu preciso de neste caso aqui, o preço estava acima dessa minha média, dessa linha branca, então eu tenho que fazer as compras acima da linha verde, do rompimento da linha verde, e não aconteceu, né? Hoje não teve rompimento da linha verde, até teve rompimento aqui, mas já era umas 3 horas da tarde e é o horário que eu já não opero essa estratégia. Então aqui nós não tivemos entradas, e nessa outra estratégia aqui, volume médio, onde nós vendemos exatamente às 10 horas, no caso hoje foi venda, mas a gente pode comprar caso o candle das 9 horas seja positivo
aí a gente compra. Se for negativo igual ao dia de hoje, a gente vende, buscando 500 pontos. O mercado ele não desceu para atingir os 500 pontos e também não subiu o suficiente para a gente ser estopado em 400 pontos, né? Ele passou o dia inteiro aí trabalhando e fechamos um dia com aproximadamente aí 126 pontos positivo. Então eu não considero nem que foi nem alvo e nem stop, fica assim meio que no 0 a 0, né? E das nossas 8 estratégias que deram entradas, nós tivemos 2 que ficaram no positivo, né? A estratégia Safe Zone e também a estratégia Potência Direcional. As outras 6 operações foram meta negativa diária, tá? E começamos mal a semana, né? Por causa disso, e vamos ver se amanhã a gente melhora os nossos resultados. Financeiramente, ficamos aqui com o fechamento do dia com R$ 82,00 negativo. E agora eu vou mostrar para vocês a tela dos robôs com o codinome Z, o robô Z1 ao Z8. Então aqui na tela dos robôs Z8, nós tivemos um alvo atingido, aqui eu esqueci de colocar a flechinha, e um stop no dólar. Então o stop aqui foi de 8 pontos e o alvo aqui no índice foi de 250 pontos. Eu não vou dar maiores explicações dessa estratégia porque o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas aqui foi um stop e um alvo e eu já atualizei a minha planilha, tá? Coloquei aqui o alvo de 250 pontos, o stop aqui de menos 8. A gente continua vivo nas 2 operações e amanhã a gente continua operando essas estratégias com o codinome Z. Voltando lá para nossa tela de robôs, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a nova estratégia, o novo robô que ele começou a funcionar hoje, tá? Que eu dei o nome de estratégia A8 fura-teto, fura-chão. Por que esse nome, fura-teto, fura-chão? Porque a gente usa o indicador do Profit que ele tem esse nome. O nome do indicador é fura-teto e fura-chão. Se vocês, no gráfico de vocês, apertarem com o botão direito, forem em indicadores, inserir indicador e pesquisar aqui por fura, vocês vão encontrar o fura-teto e o fura-chão, tá? As configurações estão aqui do lado, 0.5, deslocamento D1, e eu uso também um estocástico lento. Qual que é a regra dessa estratégia? Vamos pegar lá o comecinho do dia de hoje para ver como que ela se comportou aqui. Hoje foi um stop, tá? Mas qual que é o funcionamento dessa estratégia? Quando o estocástico de 2.583 períodos ele está acima da linha de 80, eu vou buscar por compras. Quando o estocástico ele está abaixo da linha vermelha, eu vou buscar por vendas. No caso de hoje, o estocástico ele já abriu acima da linha de 80, então eu estou procurando por compras. Eu espero fechar as 3 primeiras velas do dia, que é um horário proibido. Então a partir da 4ª vela, eu começo a buscar por compras, nesse caso porque o estocástico estava acima de 80. Aonde que eu vou buscar por compras? Quando o preço ele bater no indicador fura-chão. E isso aconteceu, na verdade, exatamente aqui, ó. Então, o dia, o índice começou descendo um pouquinho, fez uma perna de alta, e quando ele desceu aqui e tocou no indicador fura-chão, eu comprei a mercado. Agora, como colocar isso em forma de parâmetros para que o robô entenda que a gente precisa fazer uma compra neste ponto? Então, se você se interessa por automação, eu vou começar a ensinar vocês sobre automatizar estratégias, tá? Vamos lá. Eu vou até abrir uma outra tela aqui para que a gente não confunda. Todo robô ele precisa começar obrigatoriamente com
dois códigos, que é o código início e o código fim. Dentro desse início e fim, aqui eu vou escrever o que o robô precisa fazer, tá? Então é aqui que eu vou escrever tudo que o robô ele vai fazer. Por boas práticas, normalmente a gente coloca variáveis. Com o tempo, vocês vão entender o que são essas variáveis. Dentro da linguagem de programação NTSL, que é a programação própria do Profit, nós temos 3 variáveis. Se vocês observarem aqui, eu configurei 2 delas, que é a variável real e depois a variável booleano. Em termos simples, uma variável real, ela retorna para a gente um número ou uma condição, mas acho que a palavra número ela é melhor nesse caso aqui. Ela vai me retornar um número real, como o próprio nome em português já diz. Por exemplo, eu quero que me retorne o valor do indicador da média móvel de 9 períodos, né? A média móvel, como vocês sabem, né? Ou se você não sabe, pesquisa no YouTube que vai ter muitos vídeos falando sobre média móvel. Mas a média móvel ela se desloca de forma muito rápida, né? A cada tique que o preço, a cada movimento que o preço faz, a média ela está se movimentando desde que ela não tenha deslocamento. Então, é um número dinâmico. Vamos supor que o preço do dólar está lá em 5.000 pontos, né? E a média móvel de 9 períodos, ela está ali em 4.950 pontos, 42. Isso é um número real, né? 4.942 e uns quebrados, isso é um número real. No próximo candle, ela pode subir, pode cair. E essa variável real, ela vai acompanhar exatamente o valor do indicador ou exatamente o valor do preço. Então, isso é uma variável real. Agora, uma variável booleano, ela tem apenas 2 condições, que é a condição verdadeiro ou falso. Então, se eu falo para o código, olha, se o indicador X estiver acima do preço e se o indicador Y estiver abaixo do preço, a automação ela só tem 2 respostas para me retornar. Essa condição que ele me falou está correta, ela é verdadeira ou não? Não existe meio termo. Ou está cumprindo as minhas condições ou não. Então são variáveis diferentes que a gente pode usar para poder fazer com que este módulo de automação, o robô, né, o que a gente chama de robô, ele retorne para a gente respostas. E o quanto mais simples essas respostas forem, para nós é melhor. Então, aqui eu estou usando 2 variáveis, real e booleano, para me retornar alguns valores, tá? Antes de continuar aqui a explicação, eu queria passar para vocês uma coisa interessante. Se vocês clicarem aqui em estratégias, central de estratégias, aí vocês vêm aqui, ó, em módulo estratégias. Aqui, ó, módulo estratégias. Aqui é o manual de como configurar robôs. Por exemplo, eu falei para vocês que nessa estratégia em específico, eu uso o indicador estocástico lento e uso também o indicador fura-teto e fura-chão. Como que eu vou saber como configurar esses indicadores? Aí, no meu caso, né, eu não decorei tudo ainda, mas eu recorro a essa cartilha de como configurar estratégias. Por exemplo, aqui eu posso baixar, tá, no computador, mas eu não vou fazer isso agora. Deixa eu ver se eu consigo pesquisar aqui.
Não, eu não vou conseguir pesquisar. Eu vou abrir esse PDF no computador para ficar mais fácil a pesquisa. Pronto, pessoal, eu abri aqui no o arquivo que eu baixei e eu vou pesquisar aqui. Estocástico lento. Vai aparecer algumas vezes, né? Mas é isso que eu procuro, ó. Então, função slow estocástico ou estocástico lento. Essa função, ela vai me retornar o valor do indicador estocástico lento de acordo com o período desejado e de acordo também com a média desejada. Então aqui, a cartilha, né, esse PDF, ele já vai me dar como que eu consigo achar, como que eu consigo escrever para o robô entender que eu quero este indicador estocástico lento. Então eu vou copiar aqui, slow stochastic, e o período. No caso aqui do exemplo é 14. Mas no meu caso, o meu estocástico lento é de 2.583 períodos. Então eu vou colocar aqui EL. O que significa EL? EL, no meu caso, vai significar a média de um período do quê? Do estocástico lento de 2.583 períodos. Numa outra aula, eu vou explicar para vocês o porquê que eu uso aqui a média do estocástico e não o estocástico em si. Eu poderia ter deixado só assim, por exemplo, ó. Ou seja, EL vai significar o estocástico lento de 2.583 períodos. Eu quis pegar a média por uma outra questão que vai ajudou já nos meus backtests, mas é uma questão um pouquinho complicada para essa aula, tá? Vamos lá. O indicador fura-teto, que eu coloquei aqui uma sigla de FT, é o que? É o meu fura-teto na configuração de 0.5 com deslocamento de 1. Por quê? Da onde que eu achei esse valor aqui, ó? Eu fui lá na minha cartilha PDF. Então eu fui lá, dei um Ctrl F aqui e busquei por fura-teto. Como que eu consigo configurar o fura-teto? Aqui a cartilha vai me dar como configurar o fura-teto sem espaço, né, Thiago? Sem espaço. Aqui, ó, função fura-teto. Como que eu configuro? Assim, ó, o nome do indicador, o coeficiente e aqui o deslocamento. Aí eu coloco lá. Então, o que eu tô falando pro meu robô até agora? Eu tô falando que a sigla EL vai ser o meu estocástico lento. A sigla FT vai ser o meu fura-teto. E a sigla FC vai ser o meu fura-chão, tá? E desses três indicadores, eu quero o que deles? Eu quero que ele me retorne um valor real. Porque eu vou trabalhar com esses valores de forma real, tá? E eu vou explicar um pouco para vocês um pouquinho mais à frente. Continuando nosso código, eu coloco aqui embaixo, ó, sinal de compra. Qual que vai ser o meu sinal de compra? Lembra que eu falei para vocês que o meu sinal de compra vai ser quando o estocástico lento está acima do nível de 80, quando já tiver passado as 3 primeiras velas do dia e quando o preço, com todas essas variáveis ao mesmo tempo, né, além de ter passado as 3 primeiras velas do dia, além de estar acima de 80, o preço ele atingir esse indicador aqui de baixo, o fura-chão, eu quero que ele faça uma compra. Então esse vai ser o meu sinal de compra. Como que a gente coloca isso em... esqueci o nome. Na linguagem de programação tem um nome para colocar em forma escrita o que a gente quer que o robô entenda. Mas vamos lá.
Então eu digo aqui pro robô: robô, o meu sinal de compra, eu quero que você entenda, que você comece a fazer leitura apenas no dia de hoje, né? Então eu uso esse código aqui, ó, date igual current date. O que ele vai fazer com esse código? Ele vai ignorar tudo que aconteceu no dia anterior, nos dias anteriores. Ele vai começar a analisar o meu gráfico apenas no dia corrente, tá? Então, está no dia corrente? Sim. Beleza. Observe que lá em cima está booleano. E lembra o que é o booleano? Ele vai me dar uma resposta positiva ou negativa. Então aqui, quando iniciou o dia, está no dia de hoje? Sim. Está no dia de hoje. Ok. Resposta é sim. O meu contador de candle, ele está maior que 3? No meu caso, no comecinho do dia, ele não estava maior que 3. Por quê? Esse daqui é o candle 1. Esse é o candle 2. E esse é o candle 3. Então, no começo do dia, ele não tinha a condição de ser maior que o candle 3. A partir da quarta vela, aqui sim. Aqui ele já estava maior que o candle 3. Candle 4, candle 5, candle 6, 7, assim por diante, tá? Então vamos voltar lá. Então a partir do candle 4, ele satisfez essa condição? Sim. Candle 4, 5, 6, eu já tinha essa condição. O meu EL, o que é o EL? É o estocástico lento. O meu estocástico lento estava acima de 80? Sim, ele estava acima de 80. Ele começou o dia acima de 80. Então aqui eu já tinha essa condição. O meu preço de abertura, ele estava acima do meu FC? O que é o FC? É o fura-chão. Então o meu preço de abertura estava acima do fura-chão? Sim. Aqui, ó. Nesse caso aqui estava o preço de abertura. Vamos pegar essa vela por exemplo, né? Aqui está meu preço de abertura, está acima do fura-chão. E a mínima desta vela, ela está abaixo do fura-chão. Então a abertura está acima e a mínima está abaixo. Vamos ver o que a gente escreveu lá para o robô? A abertura está maior que o fura-chão e a mínima ela está menor ou igual que o fura-chão. Ou seja, o preço ele abriu lá em cima, né? A abertura acima, e ele foi descendo, 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 até que a mínima ela ficou menor. Observem aqui, a mínima ficou menor ou igual ao fura-chão. Nesse momento em que ficou menor ou igual, o que acontece? O meu sinal de compra que estava até então, lembra que aqui é booleano, né? Então aqui a resposta é sim ou não. O robô vai retornar sim ou não. A cada segundo, o robô ele faz essa leitura. A condição foi satisfeita? Não. Até a hora que ele, sim, satisfez a condição. Aí o meu booleano vai dar o sinal de que sim, está satisfeita, tá? E nesse ponto em que eu falo para o robô que a condição está satisfeita, aí nós temos um outro código. Vamos ver? Esse código aqui, ó. Então, se a gente tiver a condição compra, né? Se o sinal de compra ele for satisfeito, se o booleano ele der o start, né? Ele der o sinal de sim, o que eu quero que o robô faça? Buy at market. O que isso significa? Eu vou comprar a mercado. Então, a partir do momento que ele deu o sinal de sim, a condição foi satisfeita, eu vou comprar a mercado. Na prática, o que aconteceu? Até aqui, pessoal, até aqui essa vela das 9 e 8, a minha condição booleano,
booleana, não sei qual que é o termo correto, ela estava me dando não. Não fez ainda. Não. Quando o preço bateu aqui, ele startou sim. Quando startou sim, eu comprei a mercado, tá? Nessa estratégia, eu compro, né? Nesse caso aqui ele ficou verde, então eu compro a mercado buscando 155 pontos de alvo e 155 pontos de stop. No caso aqui foi um stop, porém a estratégia ela entrou no lugar certinho. Então eu configurei essa estratégia na sexta-feira, revisei ela no sábado e coloquei para iniciar a operar hoje e já deu entrada. Foi um loss, né? Infelizmente, mas nas minhas estatísticas, a longo prazo deu um lucro, então eu vou continuar acreditando nessa estratégia, tá? Eu espero, pessoal, ter sido didático aqui na explicação, tá? Eu vou continuar dando outras aulas de programação. A gente pode dizer que esse código é um código simples, até, porque aqui a gente está comprando a mercado, a gente não colocou, eu esqueci o termo agora, mas a gente pode, quando uma condição for satisfeita, a gente colocar para o robô, para o módulo de automação, ele armazenar alguns valores. Por exemplo, quando a condição for satisfeita, você armazena o valor da máxima daquele candle, ou da mínima daquele candle, ou o valor da média, naquele momento que for satisfeito. E aí, com aquele valor armazenado, eu vou trabalhar com outros parâmetros. Quando romper aquela máxima, quando romper aquela mínima, enfim, esse módulo, a nossa criatividade, ela tem que trabalhar, né? O que eu posso fazer com isso? Inúmeras estratégias e setups, tá? Então, este setup, eu quis pegar ele porque dos meus 10 robôs, ele é o mais simples. Eu estou comprando no mercado, eu só tenho uma condição booleano, onde ele vai me dar o resultado sim ou não. E aqui eu tenho uma regra de decoloração, em que basicamente eu repito o que eu coloquei lá nas condições para comprar ou vender. Então, se vocês observarem aqui, ó, qual que é a minha condição para comprar ou vender? O estocástico lento, para comprar no caso, né? Meu estocástico lento está maior que 80, a abertura for maior que o furachão e a mínima for menor que o furachão. Se tudo isso acontecer na mesma vela, eu vou startar a compra. E da mesma forma, a regra de coloração se tudo isso acontecer na minha vela, o que ele vai fazer? Paint bar CL Lime. Ou seja, ele vai pintar o bar, né, o candle, a vela, de verde limão. Se for o contrário, ele vai pintar a vela de vermelho. Se for horário proibido, ou seja, a vela 1, 2 e 3, né? Se o meu contador de candle for menor que 4, ele vai pintar de amarelo. Então é bem simplesinho. Tudo isso, pessoal, dentro de um início e um fim. Lembrando que as variáveis elas não precisam estar dentro do início e do fim, tá? Se eu esquecer do fim aqui, ó, vamos supor que eu esqueci de colocar o fim, e eu for verificar o meu robô, ele já vai me trazer um erro, ó, bloco incompleto. Então eu tenho que obrigatoriamente fechar o meu bloco. Aqui eu já consigo salvar com ele compilado. Se eu esquecer de um ponto e vírgula, ele também vai acusar um erro, né? Então ele é bem intuitivo. E se você está querendo iniciar com as automações, eu te aconselho a ler e pesquisar essa planilha. Esse PDF, né? Essa cartilha, eu chamo de cartilha, que vai falar sobre os módulos de automação. Como que cada robô ele tem um nome, ele tem um código para você jogar lá dentro desse módulo e o módulo entender que você quer buscar o resultado daquele
indicador específico, ou da abertura, do fechamento, da máxima, da mínima. E algumas variáveis eu posso colocar em português ou inglês. Por exemplo, aqui eu usei a palavra em português, real. E aqui eu já usei booleano, que é inglês. Mas eu acostumei a programar assim e assim ficou. Beleza, pessoal? Eu espero que eu tenha conseguido fazer uma didática interessante para você que está começando neste mundo de automação, tá? Nas próximas aulas eu vou trazer outras configurações, tá? Outras automações, para que juntos a gente aprenda a configurar, tá? Os meus robôs, eles estão em constante aperfeiçoamento, tá? Agora, para o final do mês, eu tenho a meta, o objetivo de melhorar os meus robôs das estratégias Z. Porque tem algumas coisas lá que eu não consegui ainda automatizar 100%. Nos momentos que eu estou em casa, eu tenho que de vez em quando olhar aqui no gráfico para ver se eu tenho que startar o robô, deixar dele funcionar, porque eu não consegui fazer com que ele entenda 100% das minhas estratégias. E como são estratégias pagas, estratégias prontas, eu não quero mexer nas métricas, porque daí eu bagunço todas as estatísticas, né? Então eu não quero mexer nelas, e por outro lado eu preciso adequar o meu robô para que elas funcionem, tá? Então não são robôs que eu já comprei pronto. Eu comprei a estratégia e aí eu automatizei elas aqui no meu setup. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que para você que já tem um pouquinho de conteúdo, está iniciando neste mundo, eu espero que tenha ajudado você. E eu vou continuar trazendo mais conteúdos. Eu já percebi que o vídeo ficou um pouco longo. Mas se você não entendeu nada, não se preocupe. Não se preocupe. Se você tiver a força de vontade e quiser, vamos junto entender esse bicho-papão aqui que é a programação nesta linguagem NTSL. Beleza, pessoal? Se você ainda não deixou o like, este é o momento. Aperta o dedo nesse like. Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. E compartilhe este canal com outras pessoas que se interessam pelo Day Trade e se interessam também pela automação, tá? E vamos junto para dezembro. Novembro foi um mês ruim aí. Quem viu meu vídeo de sábado viu que o mês está bem negativo até agora. E hoje teve mais um dia negativo, né? Então a gente vai fechar no vermelho esse mês. Mas vamos ver o que dezembro reserva pra gente. Vamos ter algumas mudanças aí. E vamos ver o que vai dar até o final do ano. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço e a gente volta amanhã, terça-feira.